Fala galera, tudo bom? Aqui é o engenheiro Alan Dias e hoje eu estou fazendo esse vídeo para poder responder para vocês algumas das muitas dúvidas que as pessoas me mandam para saber como é que se usa o CLT para uso residencial. Vamos lá? A primeira dúvida que eu tenho aqui é como o CLT é produzido. Olha, aqui no Brasil a gente produz o CLT lá na Croslan num sistema que a gente chama de vácuo, né? Então a gente tem mais ou menos uma banheirona que tem lá, né? Na verdade é uma plataforma onde a gente coloca as lamelas de madeira enfileiradas uma do lado da outra e depois a gente vem colocando as camadas, né? Sempre a 90 graus, né? E com um adesivo de poliuretano entre elas. Depois que essas camadas são colocadas, né? A gente coloca uma lona, né? Emborrachada e aplica um vácuo. Esse vácuo faz com que o ar de lá saia e prense, né, essas lâminas a mais ou menos 9 toneladas por metro quadrado, que equivale mais ou menos assim a 9 caixas d'água, né, por metro quadrado, prensando essas lamelas lá para que elas pudessem ficar bastante rígidas, e elas ficam ali mais ou menos uns 75 minutos e depois a gente solta para fazer uma nova placa, tá? Então, basicamente é um sistema semi-industrial, né, semi-artesanal também, porque a gente abastece a nossa prensa manualmente. Só que existem outras maneiras também de se fabricar CLT. No Brasil, a gente fabrica assim lá na Croslan, ok? A segunda pergunta é: qual o melhor tipo de fundação para CLT? Olha, como a gente está falando aqui de residências, o melhor tipo de fundação são as fundações mais rasas, mais leves, né? Porque já que a gente está falando aqui de construções de 1 ou 2 andares no máximo, as cargas quando a gente constrói com CLT são muito baixas. Então, provavelmente a gente precisa simplesmente de um radier, né? Que é uma fundação super leve, na verdade é uma laje que a gente coloca sobre a terra, né? Sobre o solo, e aí nessa própria laje a gente pode construir a casa em cima, tá? Se o solo for muito ruim, geralmente a gente precisa só fazer uma sapata direta com umas vigas baldrames e uma laje direto apoiada nessas vigas baldrames, e aí vem a casa em cima, tá? É claro, tem outros tipos de fundações também que a gente pode usar para as nossas casas, que são construídas em CLT, mas as duas mais simples são essas daí que eu falei para vocês agora. Quais as espessuras das paredes externas e internas de CLT? Então vamos lá. Como a gente está falando de uma casa construída aqui no Brasil, né, em primeiro lugar, a gente não precisa ter espessuras muito grossas de CLT por causa da resistência, né, ao som e ao calor, né? Então, geralmente, a gente também tem pouca carga nessas paredes, né? Que no máximo 1, 2 andares, uma parede de 80 milímetros de CLT funciona muito bem, tá? Então, se você está pensando em construir uma casa em CLT, tanto para paredes externas como para paredes internas, a gente vai começar com paredes de 80 milímetros. Na prática mesmo, a gente acaba construindo residências térreas com paredes de 80 milímetros, residências de 2 andares com parede de 90 milímetros, tanto interno quanto externo, tá? Essas espessuras para paredes são suficientes para suportar som e para suportar também calor e frio, tanto nas paredes internas como nas paredes internas, ok? Quantos andares dá para construir com CLT? Olha, eu diria que para residências a gente no máximo vai construir aí 3, 4 andares, digamos assim, mas é óbvio que dá para construir muito mais andares com CLT, tanto é que existem prédios, né, de 9, 10, 12 andares construídos já com CLT, mas aí é um sistema um pouco mais complexo, a gente precisa fazer um cálculo mais complexo, as paredes são mais grossas nos andares mais baixos, porque elas precisam resistir mais carga, né? Então, para uma residência, eu diria que 2, 3 andares é muito suficiente para se construir com CLT sem problema nenhum e com paredes de 90 milímetros, por exemplo. Posso mandar um projeto arquitetônico que vocês desenvolvem no sistema em CLT? Na verdade, essa é a melhor solução que a gente tem para você, né? Se você já tem uma casa que foi projetada por algum arquiteto e quer construir em CLT,
mande para a gente que a gente vai desenvolver todo o sistema de CLT em madeira, né? Ou até mesmo um sistema misto, misturando aí aço, concreto, vigas de madeira laminada colada, pilares de madeira laminada colada e paredes de CLT, lajes de CLT. E aí a gente tem, claro, uma solução de engenharia muito eficaz para sua casa, tá? Se você ainda não tem um projeto de arquitetura para sua casa, eu recomendo então você contratar um arquiteto que já tem um pouco de experiência com projetos de madeira, né? E faça também um projeto executivo ou até mesmo um anteprojeto da sua casa e mande isso para a gente gente possa desenvolver esse sistema em CLT para você, e aí a coisa começa a ficar mais fácil, ok? As paredes de CLT são tipo sanduíche? Não, na verdade assim, as paredes de CLT são o que a gente chama de madeira massiva, ou madeira maciça, né? Elas são maciças, né? Muito diferente do wood frame. O wood frame sim é um sistema sanduíche. Imagina que você tem no wood frame montantes, né, internos, depois você tem um sanduíche de placas de USB ou de gesso ou de paredes, painéis wall, né, ou até mesmo de placas cimentícias, e aí dentro desse sanduíche você coloca um enchimento acústico, que é tipo uma lã de rocha, uma lã de PET, ou até mesmo lã de vidro, né, fibra de vidro, o pessoal usa por dentro também, poliuretano, ou seja, é um sanduíche, tá? Na verdade, você tem um sentimento de que é oco por dentro, o wood frame. O CLT não, o CLT é maciço, né? Então, quando você bate nele, você sente que ela é tão maciça quanto uma alvenaria, por exemplo, que você tem aí na sua casa normalmente. Ele pode receber qualquer tipo de prego, qualquer tipo de parafuso, né? Ela é estrutural, então resiste cargas, tá? Então não é um sanduíche, tá? E tem mais uma vantagem. No wood frame, veja bem, você tem vários elementos dentro dela. Tem os montantes, tem a lã de rocha, tem os pregos, né, que pregam tudo, tem a placa de USB, tem também placas cimentícias, gesso acartonado, ou seja, um monte de coisa. O CLT em um elemento só já resolve tudo, porque é uma placa de CLT que já é estrutural, eficiente contra som e acústico, né? E também é eficiente termicamente e também é maciça, né? Você pode pendurar armários, quadros, né? Sem ter medo de você não conseguir acertar o montante, tá? Então é uma parede maciça, ela não é um sistema tipo sanduíche, ok? Como funcionam as instalações elétricas e hidráulicas no CLT? Então vamos lá. Geralmente a gente procura não passar hidráulica dentro do CLT. Por quê? Porque o CLT, por ser uma parede maciça, se houver algum tipo de vazamento, é muito difícil você acessar onde está aquele cano de água que está passando dentro do CLT. Então a gente não usa água, nenhum tipo de hidráulica dentro das paredes de CLT. Quando tem hidráulica, a gente faz um shaft de steel frame ou de wood frame ou qualquer tipo de parede oca, para que a gente possa passar esses dutos de água fria, água quente, esgoto dentro dessa parede. Se houver algum problema, a gente simplesmente desparafusa e tem acesso a esses canos. Já os conduítes de elétrica, né, de dados, ar-condicionado ou qualquer outro tipo que não tenha água envolvida, a gente pode fazer embutida dentro da parede de CLT, né, muito fácil. A gente pega, por exemplo, o projeto do seu projetista de instalações e transforma isso em 3D, e aí a gente corta isso virtualmente nas paredes de CLT, e depois que as paredes estão prontas, lá na nossa router de 5 eixos, a gente consegue fazer o caminho da elétrica, né, ou cortar já todas as placas de CLT, todos os caminhos onde vão passar os conduítes,
para que chegando na obra, simplesmente a gente faça a ligação do tal do chicote, que é passagem de fios e ligar os fios para que tudo funcione, tá? Então dá para passar dentro da parede de CLT ou então se você não quer furar a sua parede de CLT, você adota uma ligação elétrica com conduítes externos, que também pode ficar muito bonito, ok? Como funcionam as lajes de piso e de cobertura no sistema de CLT? Então vamos lá. Lajes de piso, tá? E não imagine que você tem aí uma residência de 2 andares, você tem um térreo que é um radier, paredes de CLT, laje de piso e o segundo andar, tá? Essa laje de piso geralmente ela precisa ser um pouco mais grossa do que as paredes para dar um maior conforto acústico e térmico. Então, se a gente está usando uma parede de 80, de 90 milímetros, geralmente essa laje entre pisos ela vai ter aí 100 milímetros, 120 milímetros para que ela seja um pouco mais grossa, tá? Então, e essa laje ela pode por cima dela receber qualquer tipo de acabamento, né? Tanto piso vinílico, a gente pode parafusar nela uma placa de uma placa cimentícia e aí receber cerâmica, né? A gente pode deixar o próprio CLT aparente como piso, né? Sendo que, obviamente, quando a gente tem essa opção, a gente precisa proteger a madeira com uma resina epóxi para que ela possa resistir à abrasão das pessoas andando, tá? Se bem que quando a gente deixa o CLT aparente, a gente precisa fazer uma laje um pouquinho mais grossa para melhorar a acústica, tá? Mas isso aí, obviamente, é calculado. E aí, nas lajes de cobertura, como a carga nas lajes de cobertura não é tão grande quanto uma laje entre pisos, a gente pode usar um CLT também mais fino, né? Um CLT de 80, de 90, depende do vão, na verdade, né, que a gente está usando. E sobre essa laje CLT, se for uma laje plana, a gente pode aplicar uma impermeabilização com uma manta TPO, uma manta tipo Evalon ou uma manta de PVC, para que não pegue umidade, tá? A gente tem mais camadas aí, né? Como, por exemplo, a gente pode adicionar camadas térmicas, né, para as lajes de cobertura, a gente pode fazer uma cobertura verde, ou seja, tem muitas opções. Até se a gente for fazer uma casinha com o telhado, 2 águas, que a gente conhece muito bem, dá para usar o CLT como laje de cobertura e por cima desse CLT já com o caimento, colocar ali uma telha cerâmica, uma telha metálica, uma telha shingle, para que a gente possa ter uma cobertura de CLT. A grande vantagem é que quando você olhar para cima, você já vai ver um forro de madeira muito bonito, que é o próprio acabamento do CLT e muito rápido de montar, não tem terça, não tem caibro, né? Então a própria placa de CLT já serve como acabamento. Posso misturar o CLT com outro tipo de material estrutural? Não só pode, como deve também misturar. É muito difícil, por exemplo, você ter uma residência 100% de CLT, tá? Geralmente a gente mistura um pouco os materiais mesmo, né? Imagina, fundações sempre em concreto armado. Aí a gente pode ter paredes de CLT com as ligações feitas com aço, né? Por exemplo, cantoneiras, parafusos. Agora, misturar mesmo também dá. Imagina o seguinte, você tem um vão livre muito grande na sua casa, e de repente a gente quer uma viga mais fina por causa do pé direito, a gente não quer baixar o pé direito. Então eu posso colocar, por exemplo, uma viga metálica que geralmente no cálculo dá quase a metade da altura de uma viga de madeira e aí apoiar o CLT em cima dela e parafusar muito facilmente, tá? Eu posso também fazer CLT composto com uma capa de concreto para pisos, tá? É muito interessante a gente fazer isso também nas lajes entre pisos. Se a gente usa o CLT e coloca uma capinha de concreto, a gente, por exemplo, reduz a vibração da laje, né, das pessoas andando no andar de cima, porque a gente adicionou massa acústica, né, o concreto em cima, e aí a gente tem uma laje muito eficiente, mista de CLT com concreto. Então, dá para misturar o CLT com vários outros tipos de materiais também, ok? Basta a gente saber exatamente como é que vão ser esses projetos e as interações dos materiais. Perfeito? Posso instalar algum sistema de piso aquecido sobre o CLT? Sim,
esse tipo de solução é muito usada na Europa, nos países nórdicos, onde faz muito frio, então dá para fazer isso também, tá? Como é que a gente faz isso? A gente tem a laje de CLT, aí a gente precisa de uma proteção, uma barreira de vapor por cima desse CLT, né, uma impermeabilização, mais ou menos isso, tá? Para que a gente coloque as serpentinas, né, de água quente que vão correr por cima do piso, e aí dali para cima é tudo igual, tá? Então aí você concreta aquilo ou coloca um piso elevado e aí você tem uma água quente correndo sobre o seu piso de CLT, e mesmo se houver algum tipo de vazamento, a gente tem uma impermeabilização na laje para que não danifique a nossa placa de piso de CLT. Perfeito? Ok. Podemos ter um telhado verde sobre a laje de CLT? Sim, é muito fácil fazer um telhado verde sobre uma laje de CLT. É claro que isso precisa ser calculado de uma forma que suporte a carga, né, de um telhado verde. Às vezes você tem telhados verdes muito pesados, né, esses que são plantados mesmo, tá? Então talvez a gente possa ter que aumentar um pouco a espessura das lajes de CLT, mas é muito fácil. É como se faz numa laje de concreto, igualzinho. Na verdade, a gente tem o CLT, tendo uma boa impermeabilização, tá? Que eu recomendo fazer com uma manta, né, termoplástica ou de PVC ou de Evalon, e aí a gente não tem nenhum tipo de vazamento em cima dessa lona, digamos assim, a gente pode plantar o nosso jardim e ter um telhado verde muito bonito. Outra coisa, a gente precisa muito calcular e prever as caídas, né, de água onde tem telhado verde, para que não fique empoçando água lá em cima e não crie algum foco de mosquito, alguma coisa nesse sentido, tá? Então aí a gente, quando projeta telhado verde, a gente precisa saber onde é que estão aí as calhas, os rufos e os dutos coletores, para que a gente tenha um telhado verde permeável também, que a água possa ir embora nos dutos aí de águas pluviais, ok? As esquadrias podem ser fabricadas antes da montagem ou precisam ser medidas após a conclusão da montagem do CLT? Essa é uma dúvida muito boa, porque geralmente o pessoal de esquadria não acredita muito no vão que tem lá na obra, mas com o CLT, por ele ser milimetricamente preciso, eu garanto para vocês que se você comprar uma esquadria e pedir para o seu fornecedor fabricar antes da obra estar feita, a medida que tiver no desenho, no nosso projeto, é exatamente a medida que vai estar na obra, tá? A gente garante isso, nós nunca perdemos nenhuma esquadria em todas as nossas obras que nós fizemos, tá? Então, pode mandar fazer antes, sem problema nenhum. É óbvio que tem alguns detalhes técnicos muito importantes aí para o fabricante de esquadria saber como é que ele vai encaixar essa esquadria lá no buraco que a gente vai deixar para ele no CLT, né? Como, por exemplo, as vedações, né? Para onde vai a água, né? As impermeabilizações do próprio caixilho das esquadrias, tá? A gente tem tudo isso já detalhado. Então, quando você tiver um fornecedor de esquadria, peça para a gente os nossos detalhes de fixações de esquadrias, que eles vão entender perfeitamente e podem mandar fabricar antes da obra estar pronta, ok? Como funcionam as áreas molhadas no sistema de CLT, como nos banheiros e na cozinha? Essa pergunta a gente sempre tem aqui também. Então vamos lá. No banheiro, a gente tem geralmente duas áreas ali dentro do banheiro, né? A área que é totalmente molhada, que é dentro do box, e há uma área que é parcialmente molhada, que é onde fica o vaso e a pia, tá? Então, a área onde é totalmente molhada, dá para fazer parede de CLT? Dá, mas ela precisa ser realmente 100% impermeabilizada, não pode aparecer madeira ali naquela área. Então, a gente recomenda, por exemplo, que faça as paredes de CLT, faça uma bela de uma impermeabilização ali com várias camadas, tá? Por exemplo, com neutrol, com manta asfáltica, com outros tipos de manta, né, que a gente pode sugerir de acordo com o tamanho do banheiro e do seu projeto. E aí, em cima dessas mantas, a gente recomenda uma fixação de uma placa de gesso acartonado verde, que é impermeável, né? Seria aquele Aquapanel da Knauf, é um deles que existem. E sobre esse Aquapanel, você vai fazer aí
a fixação das suas pastilhas, do seu azulejo ou da sua cerâmica do seu banheiro, tá? Então, a área totalmente molhada precisa ser totalmente impermeabilizada. É como se ali estivesse chovendo, né, dentro da sua casa, e o CLT não pode ficar úmido de forma alguma, tá? Já na área onde não tem tanta coisa molhada, como na pia e no vaso sanitário, a gente pode talvez deixar as paredes expostas e o piso tem que ser impermeabilizado até uma certa altura, mais ou menos uns 40 centímetros do chão, para que a gente possa lavar o banheiro e não ter ali infiltrações na parede de CLT que podem, por exemplo, danificar um pouquinho visualmente as paredes de CLT, tá? Então, na prática mesmo, né, se você vai fazer um banheiro que vai ser muito usado, né, como se fosse uma casa para você morar, a gente recomenda mesmo impermeabilizar o banheiro inteiro e colocar qualquer tipo de acabamento, pastilha, azulejo no banheiro todo. Se for um banheiro que não tem um uso tão grande, né, como por exemplo numa pousada ou numa casa de veraneio, que você vai lá só de fim de semana, na área onde tem o vaso e a pia pode deixar um pouquinho o CLT aparente. Na cozinha, pensa que é a mesma coisa, tá? As paredes e o teto da cozinha podem ficar com o CLT aparente, obviamente, com uma camada, né, de um produto hidrorrepelente, né, nas placas de CLT, e o piso da cozinha tem que ser impermeabilizado e subir com essa impermeabilização até mais ou menos uns 40 centímetros da parede, tá? Então, tendo isso em mente, a gente consegue começar a projetar essas áreas molhadas um pouco mais precisamente. E, obviamente, a gente também tem a opção de fazer as áreas molhadas não em CLT, faz, por exemplo, em alvenaria. Tudo depende do seu projeto e a gente vai analisar cada um caso a caso, ok? Sobre os projetos de hidráulica, elétrica e outras instalações, vocês fazem a compatibilização em BIM? Sim, a gente faz, mas depende da complexidade dos projetos de instalação, tá? A gente tem uma equipe terceirizada, não é dentro da Crossland, que faz essa compatibilização em BIM quando os projetos são mais complexos. Quando os projetos são um pouco mais simples para residências térreas ou no máximo 2 andares, nós mesmos é que fazemos a compatibilização nos nossos softwares BIM com toda a elétrica, hidráulica, instalações, ar-condicionado, aí a gente faz internamente, ok? Se a casa for elevada do chão, como num terreno em declive, como funcionam as fundações? Então vamos lá, imagina que você tem um declive e quer colocar a sua casa de CLT ali, tem várias opções de se fazer isso. Geralmente, aqui eu prefiro, né, fazer umas sapatas, né, onde a gente vai apoiar as nossas fundações. Dessas sapatas de concreto sai um pescocinho de concreto para cima do solo para elevar a casa do solo, né? Dali a gente faz um pilar ou uma viga de madeira ou uma viga metálica que vai chegar no nível da sua casa de CLT. Ali a gente cria uma laje, que pode ser uma laje de madeira, pode ser uma laje metálica, pode ser uma laje de concreto nivelada ali no CLT. E aí a gente constrói a casa ali em cima, tá? Então tem diversas opções. Na verdade, quando a gente tem terrenos em declive, geralmente a gente faz mesmo esses pilotis que vão chegar no nível da casa, cria uma laje que até pode ser de CLT também, tá? E dali para cima a gente constrói a casa de vocês nesses terrenos em declive. De quem é a responsabilidade técnica do projeto e construção da estrutura em CLT? Geralmente, as anotações de responsabilidade técnica do projeto de madeira e da construção da estrutura em madeira é da Crossland, tá? Então, a gente tem que fornecer essas responsabilidades técnicas para as construções de vocês. Como funciona a eficiência térmica e acústica do CLT? Então vamos lá, eficiência térmica, tá? Como a gente está falando aqui de madeira maciça, né? Então a madeira todo mundo sabe que tem uma eficiência térmica maravilhosa, né? Ela é usada como isolante térmico para várias situações, né? Então a madeira dentro dela tem
microcélulas que contêm ar, né? Então funciona muito bem como isolante térmico. Imagina o seguinte, que se você tem uma casa que está com 20 graus Celsius dentro dela, e você tem uma parede de CLT maciça nas paredes dessa casa e elas estão hermeticamente seladas, essa madeira, esse CLT, vai manter essa temperatura de 20 graus por muitas horas, mesmo que lá fora esteja um calor de 40 graus ou um frio de 0 grau, porque a madeira tem essa propriedade de isolante térmico e que é 3 vezes maior do que uma alvenaria convencional, tá? Então, como isolante térmico, o CLT funciona muito bem. Agora, como isolante acústico, tá? A gente precisa fazer um cálculo um pouco mais apurado para o uso que vai ser usado essas paredes de CLT ou as lajes de CLT, tá? Então, vocês sabem muito bem que os instrumentos musicais são feitos, a maioria deles, em madeira, e a madeira tem uma ótima propriedade de reverberação do som. Então, quando o CLT é usado como laje, se uma laje for muito comprida, imagina uma corda de um violão, né? Quanto mais esticada, mais ela vibra. Então, o CLT é a mesma coisa. Se eu tenho um vão livre muito grande, a placa de CLT tende a vibrar mais. Então, ela pode ter aí que ser melhorada na sua acústica. Como, por exemplo, colocando em cima dessa laje de CLT uma capa de concreto para melhorar a vibração própria da laje de CLT. Tá? Isso quando tem pessoas andando, que provoca vibrações do próprio material. Agora, para o tom de voz, né, que a gente tem do ser humano, uma placa de CLT de 90 mm já é suficiente para bloquear, por exemplo, uma parede de um quarto que tem do outro lado, né, um outro quarto também, tá? Então, é suficiente também acusticamente, mas isso tudo pode ser calculado e a gente já tem aí também planilhas, né, e softwares que fazem esse cálculo do CLT para ser usado em residências, tanto no conforto térmico como no conforto acústico. O rasgo para passagem das tubulações elétricas diminui a eficiência térmica ou acústica do CLT? Não diminui, tá? Porque o rasgo que a gente faz para elétrica, né, hidráulica não, porque a gente não passa hidráulica dentro do CLT, eu já expliquei para vocês, não diminui a eficiência térmica e acústica, porque também é um rasgo muito pequeno e muito pontual, e geralmente a gente recobre esse rasgo com outra camada de madeira para poder conter essa retirada de massa acústica, né, na verdade, do CLT. Nos revestimentos internos, posso utilizar cerâmica ou azulejo diretamente sobre a parede de CLT? Posso ter uma parede de CLT branca? Então vamos lá, não dá para você fixar cerâmica, pastilhas ou qualquer tipo de revestimento tipo porcelanato direto no CLT. Simplesmente não gruda. Então o que a gente faz? A gente tem a parede de CLT ou uma laje de CLT, nós parafusamos nessa laje uma placa cimentícia e na placa cimentícia você pode fixar qualquer tipo de cerâmica, de pastilha de vidro, né, de azulejo, de porcelanato sobre a parede de CLT. Se for um banheiro, não se esqueça que ela precisa ser impermeabilizada antes, tá? Por trás. Agora, será que eu posso ter uma parede totalmente branca, né, em CLT? Também não dá, tá? O que a gente pode aplicar de acabamento no CLT? Geralmente a gente usa um tipo de stain, né, que na verdade é um hidrorrepelente pigmentado, só que ele é bem transparente. Então, se você quer pigmentar a sua madeira ou transformar a cor dela para um tom de marrom diferente ou uma cor diferente, mas ainda assim mostrando os veios e os nós da madeira, então aí a gente usa esse stain que dá um belo acabamento. Se você quer ver a parede lisa, branca, igual é na sua casa atualmente, a gente vai fazer a parede de CLT, vai parafusar uma placa de gesso acartonado sobre ela, é muito fácil, não precisa fazer mais nada, e no gesso acartonado, obviamente, a gente pode pintar a parede na cor que quiser, fazer textura, fazer qualquer tipo de acabamento liso,
e você não vai ver a madeira, tá? Isso pode parecer um pouco estranho, mas realmente na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, se usa muito essa técnica de construir a parede de CLT ou a laje em CLT e revestir com placas de gesso para poder fazer o acabamento. As placas de gesso são muito eficientes contra incêndio, né, por exemplo. Então, se usa bastante esse recurso de fazer paredes de CLT, placas de gesso contra incêndio também e um acabamento liso, tá? Numa residência, geralmente não precisa se preocupar tanto com fogo. Então, aí se usaria uma placa de gesso acartonado comum para poder fixar no CLT e aí fazer a sua parede branca, beleza? Vocês dão garantia na construção? Por quanto tempo? A madeira é tratada? Tem garantia? Então vamos lá, vamos falar sobre garantias agora um pouco, tá? Toda construção, por norma, né, ela tem que ter uma garantia de 5 anos, que é o que a gente precisa garantir por norma, né, pela norma brasileira de construção, tá? Obviamente que se o cliente seguir o nosso manual de manutenção que nós enviamos aí depois que as residências estão prontas, a gente tem aí uma residência que vai ter uma garantia de pelo menos 20 anos da nossa parte, porque o cliente está seguindo aí o nosso manual de manutenção, ou seja, são realmente manutenções estéticas que precisam ser feitas, né? Aplicar stain, né? Se houver algum vazamento, nos contactar, né? E tudo mais, ou seja, esse termo de garantia é longo, essa conversa pode ser longa, então caso vocês tenham mais dúvidas, peça para a gente enviar aí para vocês como é que funcionam as garantias dos nossos produtos, tanto do produto em si como da mão de obra, da construção que nós estamos aí fazendo, tá? E sim, as madeiras são tratadas, né, contra apodrecimento e contra cupins, principalmente as que vão ter troca de umidade com algum tipo de meio abrasivo, tá? Internamente, geralmente, elas recebem um produto hidrorrepelente, tá? Que é um tipo de stain também para poder durar, né? Sendo que a gente sabe que internamente geralmente não tem tanta ação da umidade, de fungos, nem nada disso, então a gente projeta isso de uma forma para que fique realmente hermético e não tenha essa troca de calor, nem de ar e nem de umidade dentro das residências que a gente constrói com CLT. E obviamente toda a madeira tratada tem um certificado de garantia do tratamento que pode variar até 15 anos de garantia da usina que tratou a madeira para a gente, ok? De onde vem a madeira do CLT? Ela é certificada? Então vamos lá. Aqui na Crosslam, a gente geralmente adquire as nossas madeiras de pinos, por exemplo, no sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, de vários tipos de madeireiras, várias madeireiras que são parceiros nossos há anos e que garantem a qualidade dos nossos produtos. Então o Pinus vem do sul. Já quando a gente fabrica o CLT ou as vigas laminadas coladas de eucalipto, esses eucaliptos podem vir do interior de São Paulo, Minas Gerais, sul da Bahia e Espírito Santo, que é onde tem as plantações do Red Grandes, que é o eucalipto que a gente usa, tá? Do Pinus, as espécies que a gente usa é o Pinus teda e o Pinus heliotis. E de onde vem? Será que ela é certificada? Sim. As madeiras que a gente usa são 100% certificadas com o selo FSC, que é o selo que garante mundialmente de que a madeira foi extraída de forma legal e que houve manejo florestal. Então 100% das nossas madeiras, tanto pinos quanto eucaliptos, são certificadas FSC. Posso deixar as paredes de CLT aparentes do lado de fora da casa? Não, de jeito nenhum, tá? Por que não dá para deixar as paredes de CLT aparentes? Vamos lá. Quando a madeira pega umidade, recebe umidade, por exemplo, de uma chuva, ela perde a capacidade portante porque
a madeira tem uma resistência inversamente proporcional à quantidade de água que tem dentro dela. Mesmo tratada contra apodrecimento, contra cupins, ela perde a capacidade portante. Por isso a gente não usa o CLT estrutural externo de forma alguma. Se você quer, por exemplo, que a sua casa tenha uma cara que parece um CLT no lado externo, eu recomendo fazer as paredes de CLT e aplicar por fora uma siding, né, que a gente chama, uma fachada de madeira, tipo macho e fêmea, com encaixe, né, com um assoalho por fora, que pode ser facilmente trocado se uma das peças trincar ou apodrecer ou alguma coisa acontecer com ela, do que você ter uma parede externa. Então a gente não recomenda o CLT externo de forma alguma. E sim, se você quer ter uma parede externa com a cara do CLT igualzinho, a gente vai fazer a parede de CLT, uma impermeabilização, um espaçador, tipo um barroteamento, e aí um assoalho pregado por fora da sua casa que vai ficar muito parecido, se não até igualzinho o CLT, mas não é o CLT, é uma fachada ventilada, beleza? Dá para levar a casa inteira pronta num caminhão ou ela é montada no local? Ó, aí depende do tamanho da casa, né? Para você levar uma casa inteira num caminhão, ela tem que caber num caminhão que tenha 3,20 metros no máximo de largura e 11 metros de comprimento. Se a sua casa tem essa medida, vai 3,20 por 11, então dá para levar ela inteirinha no caminhão, né? Inclusive até com as instalações prontas, né? Caixilhos, cortinas, né? A gente pode travar isso tudo para levar pronto. Não é assim tão recomendável, né, a gente levar com tudo pronto, né? Geralmente a gente leva a estrutura pronta e depois faz a finalização da obra, mas dá para levar sim, se a gente travar ela inteira. Agora, nas casas maiores, né, que a gente tem aí com medidas diferentes, a gente pode levar algumas partes prontas, ou então a gente leva ela num sistema que a gente chama de flat pack, que é o quê? Todas as paredes montadas uma do ladinho da outra, já numeradas. Na hora que chega na obra, a gente vem tirando do caminhão e vai montando a sua casa assim rapidamente na ordem que ela foi carregada lá na nossa fábrica e a gente levou para a obra para fazer a montagem, beleza? Posso desmontar a casa um dia e levar para outro lugar? Com certeza você pode, né? Esses sistemas pré-fabricados, né, que a gente está falando aqui do CLT, eles podem facilmente ser desmontados totalmente e levar a tua casa para outro lugar, se você quiser se mudar de terreno. É óbvio que as partes fixas da casa, como paredes de concreto, né, ou acabamentos de gesso que a gente tem dentro da sua casa, forros, ou até paredes de steel frame, é difícil de desmontar e levar para um outro lugar, tá? Porque elas vão ser quebradas na hora de desmontar, mas as placas de CLT, os pilares, as vigas de madeira laminada colada, é muito fácil de desparafusar e levar para outro lugar, dá para levar intacta e você montar a tua casa em outro lugar muito facilmente, ok? Quais os vãos que as lajes de CLT podem vencer? De qual espessura? Então, isso depende muito, né, dos vãos que a gente tem aí na nossa obra, né? Imagine então que eu consigo fabricar placas de CLT até 12 metros de comprimento. Então, um vão livre de 12 metros eu tenho que ser capaz de vencer. Mas será que a placa de CLT vence mesmo o vão de 12 metros? Tem várias maneiras de a gente vencer um vão de 12 metros, por exemplo. Eu posso fazer uma placa de CLT grossa o suficiente para vencer o vão de 12 metros direto, mas ela custaria caríssimo porque tem muito volume de madeira. Eu posso fazer uma placa mais fina e colocar barrotes, né, no meio dela para ela vencer esses vãos de 12 metros. Eu posso colocar vigas invertidas por cima dela, vigas metálicas, vigas de madeira, para fazer tipo uma costela invertida e aí sim ela vence vão. Então depende do vão, a gente tem espessuras de placas diferentes. Quando a gente vai calcular as obras de CLT, a gente procura usar o mínimo possível de volume na sua casa para ela ter um custo competitivo e econômico, e isso inclui a gente resolver os vãos livres de uma forma muito inteligente, que é alguns desses itens que eu falei para vocês agora. Qual a modulação dos painéis de CLT? Qual a melhor medida para o aproveitamento do painel? Então vamos lá, tá? A gente produz
a nossa maior placa é de 3 metros de largura por 12 metros de comprimento. Então, ou o arquiteto ou você faz essa modulação para que as paredes caibam nessa placa e a gente tenha o maior aproveitamento possível da placa, ou então deixa isso com a gente, porque a gente tem um plugin, né, um software que a gente chama de nesting, né, que quer dizer que é um software que faz a paginação das placas inteiras da sua obra no nosso painel que a gente produz. Então imagina o seguinte, virtualmente a gente constrói a sua casa, desenha todas as paredes, lajes, né, batentes, todas as placas de CLT. Esse nesting, na hora que a gente clica, ele pega todas as placas e vai colocando até encaixar uma a uma na nossa placa de CLT maior, para que a gente tenha o melhor aproveitamento da nossa placa e tenha o mínimo possível de perda. Então a gente faz isso automaticamente, tá? Então, eu não diria que tenha assim, uma modulação mágica para que a gente possa ter um maior aproveitamento da nossa placa, mas eu acho que se a gente seguir aí módulos, né, de 60 centímetros, múltiplos de 60 centímetros, a gente vai ter aí modulações interessantes para aproveitamento da placa, ok? O telhado inclinado pode ser em CLT? Como funciona a impermeabilização do telhado? Pode ser em CLT, sim, as suas placas de telhado inclinado, tá? Então a gente já fez aí várias residências que tem paredes em CLT e placas de CLT inclinadas para receber em cima delas aí telhas cerâmicas, telhas metálicas trapezoidais tipo sanduíche ou não, né? Ou telhas tipo shingle, tá? Então, né, geralmente quando a gente tem a placa de CLT funcionando inclinada no telhado, a gente tem simplesmente uma barreira de vapor que funciona como impermeabilização dessas placas de CLT, ou seja, o vapor quente da sua casa atravessa a madeira, encontra o ar frio lá em cima do telhado e condensa nessa barreira de vapor, e aí a sua placa de CLT está sempre seca e não pega umidade. Em cima dessa barreira de vapor tem barrote e telha. Qualquer tipo de telha, é muito fácil de usar a placa de CLT como telhado, além de ser muito bonito porque ele já funciona como forro, beleza? Como funcionam as lajes dos banheiros dos pavimentos superiores de CLT? Essa pergunta é muito boa, ela funciona exatamente como é numa laje de concreto, tá? Então você vai fazer uma laje de CLT, ali na laje de CLT você vai fazer o furo do ralo, né? E essa laje de CLT vai ser totalmente impermeabilizada, não pode realmente passar nenhum pingo, nenhuma gota d'água nesse CLT, a gente impermeabiliza totalmente, né? Como eu já disse aí nas respostas anteriores, até com mantas especiais para o CLT, tá? E embaixo dessa laje de CLT você vai ter o sifão do seu ralo, e aí você vai ter esse sifão distribuindo a sua água pluvial, sua água de esgoto para o seu sistema de esgoto. Então, se você está no andar de baixo, você vai ver esse sifão. E para você não ver, você vai ter que fazer igual é na sua casa, são nos apartamentos, você tem que fazer um forro de gesso para cobrir essa vista do seu sifão que tem no andar de baixo, tá? Então, e funciona exatamente igual uma laje de concreto armado, a laje do banheiro na sua residência de laje de CLT, beleza? Quanto tempo demora para montar uma casa de CLT? Olha, demora o tempo que for preciso para montar a quantidade de placas que tem na sua casa. Então, imagina o seguinte, com uma equipe eu consigo montar de 12 a 15 placas por dia, tá? Então, se a sua casa tiver 30 placas, eu monto em 2 dias. Isso eu estou falando da estrutura, tá? Das placas de CLT, tá? Eu sei que lá fora, né, nos Estados Unidos, né, no Canadá, o pessoal sempre tem uma busca, tá? Isso é uma curiosidade. Buscam montar de 18 a 20 placas por dia, as melhores equipes de montagem de CLT do mundo, né? Lá nos Estados Unidos, na Europa, esse é a velocidade de montagem que a turma tem aqui. Aqui no Brasil, as minhas equipes geralmente montam de 12 a 15 placas, mas a gente está, obviamente, se aperfeiçoando, né, para que
a gente consiga atingir essa meta que o pessoal lá no Canadá, nos Estados Unidos já tem, de 18 a 20 placas por dia, ok? Então é mais ou menos isso que demora. E último, quanto custa uma casa no sistema de CLT? Então vamos lá, você sabe que a madeira que a gente comercializa aqui na Crossland, ela está relacionada à metragem cúbica, ou seja, quanto mais metros cúbicos de madeira tiver na sua casa de CLT, mais ela vai custar, tá? Então, dependendo da quantidade de metros cúbicos de madeira, a gente vai ter um preço para sua casa. Não dá para dar um preço por metro quadrado, por exemplo. O que a gente pode garantir é que os custos que a gente tem nas casas de CLT geralmente são equivalentes, né, às construções convencionais, ou até um pouquinho mais cara, mas por quê? Porque elas têm uma eficiência melhor, tanto acústica como térmica, elas funcionam muito mais eficientemente do que as construções de alvenaria convencionais. Então, talvez até valha a pena você pagar um pouquinho mais caro para ter uma casa que vai ser construída pelo menos 50%, olha gente, 50% de tempo mais rápida do que qualquer construção em alvenaria convencional. Ela é mais leve, ou seja, a gente economiza um pouco de fundações. Ela não precisa de acabamentos muito complexos, porque o CLT é super bonito, então a gente pode deixar as paredes aparentes, a laje da cobertura aparente, né, porque ela já funciona como forro. Eu não preciso acabar o CLT, ele é muito fácil de ser finalizado, né? Ou seja, se a gente elimina, né, todos esses custos indiretos que a gente tem na obra, né, como forma, você não tem forma no CLT, né, energia, água, é uma construção super seca e rápida. Então, por isso que eliminando esses custos indiretos, quanto mais rápido eu construir a sua casa, mais barata ela custa. Então pense nisso, tá? Então, se a gente conseguir trabalhar com vocês desde o início do processo, eu garanto para vocês que a gente consegue desenvolver um projeto em CLT que vai custar igual ou até mais econômico do que uma construção convencional. Se a gente pegar um projeto pronto, né, que já foi projetado para ser construído em alvenaria e transformar isso em CLT, pode ser que a gente não consiga ter uma construção tão econômica assim, mas a gente vai trabalhar na engenharia dela para fazer uma reengenharia e tentar transformar essa casa de uma forma mais econômica. Então, mais ou menos isso que a gente tem que pensar num custo de uma casa construída com CLT. Beleza? Bom, gente, então estão aí para vocês as 30 perguntas mais perguntadas pela galera aí, pela turma que quer saber como construir com CLT. Eu espero que eu tenha respondido todas elas para vocês aí de uma forma bastante clara e sucinta. E se vocês tiverem mais dúvidas, mande aqui para a gente que nós teremos o prazer de responder para vocês, para que não surja e para que não tenha nenhuma dúvida na cabeça de vocês quando vocês forem projetar ou forem construir a sua casa de madeira engenheirada, de madeira massiva ou como a gente chama aqui de CLT e de madeira laminada colada, ok? Eu sou o engenheiro Alan Dias e vamos falar de madeira?